parafraseando uma experiência que aconteceu, ou pelo menos dizem que aconteceu aqui nessa igreja. Uma vez, um grupo de pessoas, alguns anos atrás, estava planejando um acampamento da igreja. E eles precisavam fazer um programa, queriam fazer um programa ao ar livre. Mas era época de chuva, e estava complicada a coisa. E eles estavam planejando, tentando fazer o esboço, mas não tinha jeito, tinha que ser ao ar livre. E alguém disse: gente, vamos orar para que Deus nos dê a bênção da gente, no dia dessa programação, não ter chuva. Havia um rapaz no meio do grupo, meio desconfiado, olhou para o grupo todo e disse assim: gente, eu acho melhor não. Deus não é muito confiável em época de chuva. Não dá para confiar em Deus quando é época de chuva. Eu tenho a impressão de que acontece mais ou menos assim. Muitos acreditam que obedecer a Deus vai limitar o potencial que tem, porque Deus é punitivo, Deus é restritivo, Deus é castrador, Deus é limitador, e acham que os mandamentos de Deus são restritivos. Mas o texto aqui diz: estes mandamentos que hoje te ordeno não são demasiadamente difíceis para vocês, não estão longe de vocês. Quando você quebra um princípio de Deus, um mandamento de Deus, você na verdade está se rebelando contra Deus. Você na verdade está desobedecendo a Deus. Você está ferindo o coração de Deus, porque toda transgressão dos mandamentos de Deus ferem o coração de Deus, é pecado. Mas muitas pessoas acham que desobedecer a Deus, eu só firo a Deus. Mas na verdade o que a Bíblia sempre está nos dizendo é o seguinte: quando você quebra um princípio de Deus, você fere a você. Princípios são para a vida. Então você não pode, como dizia o Andy Stanley, você não pode esperar as bênçãos de Deus se você tem quebrado a lei de Deus. Ele dizia: nunca desobedeça a Deus se você deseja receber ou manter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O propósito último de Deus, ao nos dar os seus mandamentos, é para nos vivificar, é para nos dar vida, é para você, meu querido, em última instância. Ou você acha que Deus vai deixar de ser menos santo porque você transgride os mandamentos dele? Ou você acha que Deus vai ser menos potente do que ele é porque você peca contra ele? Ou você acha que Deus pode ser menos Deus porque você está vivendo uma vida dissoluta? Há muitas pessoas que acham isso aí. Quando Deus deu os mandamentos aqui, Ele está pensando em você, Ele está pensando na sua família, Ele está pensando na sua geração, Ele está pensando no seu povo. Os mandamentos de Deus são para a vida. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É para a vida, é para você, meu querido. Então, existe aqui um aspecto que responde à questão dessa geração, um aspecto pragmático. Obedecer a Deus torna a minha vida melhor. E isso é bíblico. Eu tenho uma tese complicada, eu gostaria de falar sobre ela aqui, e vocês não precisam concordar com ela comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Eu tenho prestado atenção em algumas coisas na vida, e eu tenho chegado à conclusão de que pecado é um fator determinante para a gente morrer cedo. Ou seja, com isso eu quero aqui fazer alguns parênteses. Eu sei que por causa da maldade humana, que atinge todos os seres humanos, uma pessoa inocente pode morrer a qualquer hora, por causa da sua estupidez, por causa da estupidez, por causa da arrogância humana. Você pode levar um tiro, você pode ser assaltado e morrer, por causa da maldade humana, ou como dizia Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas, viver é perigoso. Você pode morrer em qualquer momento, porque participar da raça humana é um grande risco. Enfrentar a violência urbana, ter que pegar as estradas agressivas do nosso país. Mas você sabe qual é o caminho mais rápido para a morte? A transgressão da lei e dos princípios de Deus. Jovens morrem cedo por causa dos abusos que cometem. Dono de uma funerária aqui em Anápolis disse a um pastor amigo meu que 40% das pessoas que o procuram durante o mês, são cerca de 100 pessoas, clientes dele, clientes é complicado, né? 40% são jovens, 40% morrem na juventude, e certamente, em via de regra, é por causa dos abusos que se cometem.
por causa das infrações que se cometem, por causa das atitudes que se cometem. Muitos adultos também morrem por causa do pecado, por causa de envolvimento em situações de riscos, por quebra dos princípios de Deus. Alguns anos atrás, uma jovem me procurou. Ela estava muito angustiada, profundamente ferida contra Deus. Ela estava magoada contra Deus, não conseguia entender, ela estava se aproximando do Evangelho, e aconteceu uma tragédia na história dela, e ela realmente perdeu completamente a confiança em Deus. E ela chegou e me procurou, e disse: pastor Samuel, meu namorado morreu num acidente trágico, 22 anos de idade e tal, morreu, mais outras pessoas morreram com ele, e por que Deus permite essas coisas? E eu já aprendi nessa situação, primeiro, que não tem resposta fácil para essas perguntas. Segundo, é que eu não preciso defender a Deus, e nem consigo defender a Deus. E eu então, nessas horas, eu prefiro dizer: não sei. E foi o que eu disse: eu não sei. Eu não sei por que Deus permitiu que uma tragédia dessa acontecesse com seu namorado. Depois, conversando com os moços da igreja, tentando ouvi-los sobre essa situação, vi que alguns deles estavam muito chocados com tudo aquilo que tinha acontecido, mas um deles me disse o seguinte: pastor, o senhor sabia que esse rapaz já tinha se envolvido em 3 acidentes perigosíssimos? Esse era o terceiro. E que o velocímetro do carro dele parou em 220? Deus é culpado de um homem, de um rapaz embriagado, está dirigindo a 220 km por hora. Estão entendendo, irmãos? Quando Deus dá mandamento para nós, é para a vida. Deus quer abençoar você. Então, há um aspecto muito pragmático aqui. Deus quer nos abençoar. Por que eu deveria obedecer a Deus? Porque Deus quer abençoar você. E é assim que Deus abençoa você. Deus não pode abençoar a infidelidade, a desobediência, a rebeldia. É assim que Deus faz. Outra coisa que eu queria considerar dentro desse contexto aqui, até para não dar uma impressão errada do que eu estou falando, e nem biblicamente incorreta, né? A obediência a Deus nos dá vida plena. Esse é o aspecto pragmático. Mas apesar de fiéis, não devemos imaginar que estamos imunes a perdas e sofrimentos. Esse é outro aspecto que a gente precisa considerar, porque há muitas pessoas que acham que se você for fiel, você nunca vai sofrer. Mas bíblica e historicamente, homens fiéis passaram por grandes tribulações. Ou vocês acham que Jesus não era fiel? E qual foi o lugar dele? Onde foi que ele parou a sua vida? Numa cruz, de forma cruel. Ou seja, a cruz nos mostra que a vida nem sempre é justa. A cruz nos mostra que há contradições na história da humanidade. Agora, meus queridos irmãos, uma grande diferença acontece com aqueles que guardam o mandamento de Deus, e essa grande diferença está na forma de interpretar os eventos, na forma como você vê e interpreta esses eventos. Estou lendo um cara que eu já tinha lido alguns textos dele, avulsos na internet, eu ouvi falar dele, achei muito interessante. É um professor de Yale, chamado Miroslav Volf. E ele escreveu agora um livro chamado O Fim da Memória. Ele foi perseguido na antiga Iugoslávia, por ser um teólogo que fez o seu doutorado nos Estados Unidos, e estava agora voltando para a Iugoslávia, que estava sob o domínio de um sistema de materialismo dialético marxista. E aí ele disse que ele foi mandado para o exército forçadamente, e apesar de toda a formação dele, ele passava literalmente todos os dias ele tinha que cumprir um ritual de duros interrogatórios. Um dos homens que o acompanhava, que ele chama de comandante G, ele não identifica o nome, mas esse era o grande algoz dele, porque ele nunca esteve ausente. Os personagens mudavam, os outros personagens do interrogatório, e eles pegavam tudo quanto era conversa banal para poder acusar, tentando descobrir como acusar. Mas o Wolf, que é professor em Yale, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz: o diabo não está nos fatos grandes ou pequenos, mas na interpretação que lhe damos. Eu vou repetir. O diabo não está nos eventos grandes ou pequenos, mas na interpretação que lhes damos.